mais um segundo domingo, estarmos reunidos para renovarmos a nossa comunhão com o Senhor e uns com os outros, através da celebração da ceia do Senhor. E nesta manhã, nós fomos designados, conforme o pastor Benemudi já mencionou, para ministrarmos a respeito do tema, da temática, da lição desse dia da escola dominical. E, por último, nesses últimos tempos, nós temos buscado não desviar dos assuntos, também não perder a sequência da temática, das lições, e porque se a gente não realizar, não fechar o assunto do dia, que é da ceia, no caso do segundo domingo, abre-se um intervalo e muitas vezes a sequência do estudo fica um pouco comprometido. É bem verdade que a frequência das duas reuniões distintas da escola dominical normalmente e da frequência dos irmãos no culto de Santa Ceia é uma frequência diferente. Nesse dia, os irmãos, nós estamos aqui em maior quantidade, a frequência é mais robusta. Na escola dominical, somente, perdão pela minha expressão, na escola dominical, somente os interessados e pela escola dominical, né? Estou falando isso não é para que está advertindo os irmãos, não é essa a minha intenção, mas é justamente pelo fato da complexidade e do comprometimento do cristão na trajetória da sua vida e que essa lição trata para nós. Se nós não demonstrarmos um esforço, empenharmos com um esforço, demonstrarmos interesse e superar ou priorizar o estudo da escola pela manhã, dilui e a gente perde um conteúdo muito importante, conteúdo doutrinário de comportamento individual do cristão. Então, nós não vamos mergulhar profundamente no assunto da lição, porque a proposta não é esta, e também o tempo não permite, mas nós vamos abordar o assunto, a temática, o assunto principal da escola dominical. Na semana passada, nós estudamos aqui, no domingo passado, a respeito dos nossos principais inimigos da nossa trajetória. Quais são esses inimigos? São o diabo, a carne e o mundo. E hoje, no domingo passado, nós estudamos sobre os inimigos. Quem não esteve aqui, certamente não vai conseguir compreender com toda a completude o que nós vamos tratar hoje. Porque a base desse estudo de hoje é o estudo que nós executamos no domingo passado, é a base. Se alguns dos irmãos não estiveram aqui no domingo passado, vão pegar uma construção, um texto construído, um estudo, uma meditação, uma reflexão, sem uma base sólida. Você vai fazer um esforço, vai encaixar, vai enquadrar, mas se tivesse aqui na escola dominical estudando a lição anterior, com certeza esse assunto iria se cair e encaixar muito melhor. Mas nós sabemos que
as suas questões, as suas prioridades, tem as suas dificuldades. Não vamos ficar aqui gastando tempo com isso alongadamente. O texto da nossa lição, o tema da nossa lição, como foi já dito, as nossas armas espirituais. Quando nós mencionamos essa expressão, as nossas armas espirituais, ou as armas espirituais do crente, a gente logo se remete ao texto de Efésios 6, lá a partir do versículo 10 até o 18, as armas que trata das armaduras de Deus. Só que lá em Efésios 6 trata das armaduras de Deus, que deve ser utilizada para a sua eficácia, para a sua eficiência no nosso comportamento, todas as armaduras. Não é uma indumentária eventual ou uma indumentária faltando algumas peças. Imagine os irmãos um soldado que precisa estar, vamos pensar no soldado das Forças Armadas, que o rigor da indumentária, da farda, o afardamento é mais observado. Mas imagine os irmãos, um soldado que está em ordem unida por uma campanha e ele precisa estar efetivamente aparatado para aquela missão. Um fardamento natural, e o fardamento natural ainda tem os elementos de proteção, de defesa, os elementos de ação daquele soldado. Mas vamos pensar que ele aparece à corporação, ao regimento, e de chinelo de farda e chinelo de dedo. Não tem cabimento, não? Não tem. O Diego até olhou se espantado para mim, né? Porque fica um negócio ridículo. Um soldado chegar no quartel, todo fardado de chinelo de dedo. O irmão concorda comigo? A armadura tem que estar completa. E Paulo foi muito caprichoso, como sempre foi, muito criterioso em fazer essa afirmação. É porque nós temos o hábito, e eu queria até trocar essa palavra de hábito para vício, no bom sentido da palavra, nós temos o hábito de de cumprir algumas regras que a palavra nos impõe para a nossa vida cristã. Nós encaixamos aquilo que nos agrada, que nos acomoda, que não nos incomoda. Aquilo que nos incomoda, a gente deixa para um culto separado, deixa para uma ocasião diferente, a gente deixa em casa, não traz para a igreja, ou não leva para a escola, ou não leva para o trabalho, ou não leva para o piquenique. Mas não, irmãos, nós devemos estar constantemente fardados com as armaduras de Deus. Essa é aquela sessão que o apóstolo Paulo mencionou no livro de Efésios, na carta aos Efésios. Mas aqui nós vamos falar das nossas armas espirituais, e o autor destaca aqui como as nossas armas espirituais 3 pontos que nos cobram, exige de nós empenho, exige de nós esforço, exige de nós entrega, exige de nós, sobretudo, a aplicação. Ainda falando sobre o soldado ou sobre um aluno, um soldado desaplicado nas suas atividades militares, ele não prospera. Se ele continuar desatento, relaxadamente, ou apenas cumprindo as regras segundo o teu querer, segundo a sua própria vontade, ele vai ser banido da corporação. A corporação não vai permitir o soldado continuar arregimentado ali, porque ele é uma peça destoante, ele não está cumprindo as regras básicas exigidas para a indumentária, para o comportamento, para o exercício, para a observação da atividade militar.
ele é banido. Ah, mas a igreja não é uma disciplina militar. Não, irmão. É mais do que isso. É mais do que isso. Porque a indisciplina do crente, o afrouxamento do crente em relação ao cumprimento das regras, dos mandamentos, dos ensinamentos bíblicos em nossas vidas, custa-nos simplesmente ficar colado nesse chão quando Jesus voltar. Somente isso. É a única, cabe-nos nem sequer quando Jesus voltar a gente levantar o pé. Não, também não adianta, porque não vai dar tempo nem de levantar o pé, né, pastor Benimuti? Porque não somos nós que vamos para o céu. Você concorda comigo? Nós não vamos para o céu. Nenhum de nós tem capacidade de ir para o céu. Mas o Senhor Jesus, o meu Salvador, tem todo o poder e toda a capacidade de vir me resgatar e me levar para o céu. É Ele que me leva, não sou eu que vou. Essa é uma diferença muito grande. Então, meus irmãos, vamos aqui. O texto da nossa lição está lá em Lucas 4, verso 1 e 4, 16 a 20, que não fala absolutamente assim, direto em armas, mas dá-nos a entender perfeitamente o exemplo de Jesus. Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 4, verso 1 a 4 e 16 a 20, diz assim: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E 40 dias foi tentado pelo diabo. E naqueles dias não comeu coisa alguma. E terminados eles, teve fome. E disse-lhe o diabo: se tu és o Filho de Deus, dize a esta pedra que se transforme em pão. E Jesus lhe respondeu, dizendo: escrito está que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para curar os quebrantados do coração, a pregoar a liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos e a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. E, encerrando o livro e tornando a dá-lo ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Aqui, essa passagem, assim como de Mateus, trata do ato seguinte ao batismo de Jesus. Jesus não precisava se batizar, porque Jesus não precisava se batizar. Jesus não precisava se batizar porque ele não tinha de que se arrepender. Não tinha pecado, não tinha fraqueza, não tinha falha, não tinha dolo. Jesus era impecável, não tinha pecado, e não tinha culpa, acusação de que se arrepender. Então ele não precisava se batizar. Mas, para cumprir todos os ditames a ele escrito nos profetas e em todo o Velho Testamento, ele se dirigiu para o batismo. E João falou: sou eu que devo ir a ti para que me batize e tu vens a mim? Aí Jesus falou para ele: deixa por hora que se cumpra tudo que de mim está ordenado, está escrito. Disciplina de Jesus. Um exemplo para nós no iniciar da carreira, a disciplina. E aí Jesus vai e é batizado, e quando ele é batizado, os irmãos conhecem a história, não é tema da nossa lição, surge aquela voz no ar, né? Desce aquela imagem do Espírito Santo
descendo em forma corpórea de uma pomba, e surge uma voz, e que todos ouviram: este é meu filho amado, em quem me comprazo. Então, naquele ato ali, se fez presente, estava presente naquele ambiente celestial, naquele ambiente espiritual, o Pai, pela voz que foi ministrada, o Espírito Santo que desceu pela formatação da pomba, e o próprio Filho que estava ali entre os homens se batizando, o Deus conosco. Então fica claro que o exemplo de vida cristã, o que é a vida cristã? É uma vida vivida por Jesus. A vida cristã é uma vida que decorre do exemplo e do comportamento, das atitudes, todos os atos de Jesus. Isto é uma vida cristã. Ou viver segundo as regras determinadas, as normas, as orientações, os requisitos acertados e definidos para uma vida justa e piedosa, de santidade, conforme já foi falado aqui. Então Jesus dá logo o exemplo. Na sua apresentação da vida cristã, ele é o próprio exemplo. O Espírito Santo desce a ele, e o Pai vai ao seu encontro e o apresenta à humanidade. Então o crente precisa de ter na sua vida cristã a presença permanente, inseparável de quem? Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se o crente não tiver nessa comunhão trinitária, essa presença trinitária no seu ser, ele pode ser qualquer coisa menos um servo salvo pelo Senhor Jesus Cristo. Um servo, uma pessoa transformada e regenerada pelo sacrifício, pelo sangue de Jesus, pelo Espírito Santo, por todo aquele componente que engloba a salvação de nossas almas, das nossas vidas, e a nossa transformação para vivermos transformados não no céu, irmão. Nós fomos chamados pelo Senhor, fomos resgatados deste mundo, nós fomos tirados do Egito para fazer parte do povo de Deus, já separado para viver uma vida cristã e com a presença da Trindade, da Santíssima Trindade nossa aqui. Por isso nós falamos e afirmamos que a nossa vida eterna está em andamento aqui, já está em andamento. Você não precisa ficar esperando aí, como os ermitões dos monastérios faziam, se isolar para se santificar, para se afastar do mal, do pecado, até a volta de Jesus, ou até que a morte o leve para a glória. Não! Vamos viver a nossa vida naturalmente, vivendo, casando, dando em casamento, bebendo, trabalhando, estudando, abençoando, trabalhando e sofrendo, mas já de posse integralmente da vida eterna. Porque quando nós morrermos, ou quando nós passarmos para a glória, ou quando Jesus vier nos buscar, nós vamos receber apenas a certificação celestial desta vida, que é a coroa da vida, que diz lá em Apocalipse 2:10, ser fiel até a morte, e dar-te-ei, disse o Senhor Jesus, a coroa da vida. Coroa da vida é a graduação. Ninguém que se forma, que estuda, busca uma graduação, que vai estudar, deixa de ser graduado, daí um tempo ele cumpriu todo o currículo escolar, chegou o momento, passou em todos os graus, passou em todas as matérias, teve grau de aprovação, está aprovado. O que falta para ele? Falta a certificação, a diplomação como um graduado na cadeira que ele estudou, seja advocacia, seja direito, medicina, engenharia, seja o que for, professor, ele, depois de cumprido o currículo, todo o curso, então ele vai ser reconhecido pelas autoridades daquela instituição como um graduado. Então ele vai a uma cerimônia, e aí naquela cerimônia ele é graduado. Depois da graduação, irmão, ninguém mais tira. Ele é graduado. Mesmo que ele saia da escola e vá para o mato, vai viver na selva, vai viver dissolutamente,
sem nenhum exercício profissional daquela preparação que ele fez. Ele é um graduado. E ninguém tira, e vai viver, vai envelhecer, vai morrer graduado. Assim é a vida eterna. Nós estamos aqui já ingressados na vida eterna. Ela está conosco. A vida eterna está com você. Quando nós passarmos para a glória, aí nós vamos receber a coroa da vida, a graduação, que ninguém vai mais tomar. Aqui pode tomar, porque é a questão lá na escola, enquanto ele está lá estudando, cumprindo o currículo nos 5, 6 anos, pode ser que aconteça um probleminha, uma dificuldade, e ele não consegue colar grau. Se não colar grau, não vai ser graduado. Mas se nós conseguirmos cumprir todo o currículo que diz aqui, cumprir todo o currículo dessa lição, com certeza, se eu partir para a glória, eu e você partirmos para a glória, ou se o Senhor Jesus vier nos buscar, nós ingressaremos às mansões celestiais para viver eternamente com o Senhor. Isso depende de um esforço individual. O pastor está aqui conduzindo o rebanho, dando alimento ao rebanho, orientando, congregando o rebanho, mas o pastor não leva ninguém para o céu. O pastor não capacita ninguém para o céu. Na escola, o que acontece? O professor dá a capacitação, dá a matéria. Mas se o garotinho lá, o aluno, não debruçar sobre os livros, não fizer os seus trabalhos necessários, não cumprir as exigências acadêmicas, ele não vai ser aprovado. Ele precisa exercer o seu esforço pessoal próprio. Esta é a nossa disciplina na caminhada cristã. Parece que é redundante, né, irmão? Mas às vezes a gente precisa... Lembra a vidraça? E o nosso boxe, normalmente quem tem boxe com blindex, né, mesmo com acrílico, tem essa visão. Aqui, ó, uma vidraça. Vou pegar esse exemplo aqui. É transparente, os irmãos estão vendo que ali a bateria. Mas se isso aqui não for mantido, vai chegar uma poeira, vai chegar uma teia de aranha, uma mão, que eu nem vou encostar para não sujar esse vidro limpinho, uma mão, veio um doce com a criança desce e derrama aqui, e algumas impurezas vão acordando. Se não houver uma manutenção nessa vidraça, ela não será transparente, translúcida, e ela vai perder a sua característica de uma vidraça translúcida. Ela, para ser perfeita, para ser útil, ela precisa estar limpinha. Não pode estar quebrada. E se estiver quebrada, não pode ficar no lugar, porque ela oferece risco e está com deformação. Ela tem que ficar aqui perfeita. A vida do crente é assim. Tem que estar permanentemente mexendo, limpando, polindo, tirando as impurezas, corrigindo, protegendo para não quebrar. Aí uma criança vem aqui correr, a gente corre logo, né? Vai lá, segura a criança, porque corre o risco de bater, quebrar e também destruir a vidraça. Então tem que proteger. Isso é nossa incumbência. E aí a nossa lição, ela trata disso, das nossas armas espirituais. E quais são essas armas espirituais que o autor colocou aqui? As armas espirituais, elas são a palavra, não a palavra ouvida somente, a oração, não a oração acompanhada somente, e o jejum, não o jejum dos outros por você. A palavra que eu busco, que eu estudo, a oração que eu me quebranto, eu me sacrifico, eu me imponho a exercê-la, a exercitá-la, a orar. Nada disso é fácil, irmão. E o jejum, que algum de nós, certamente hoje, estamos guardando o nosso jejum pelo dia de comunhão que estamos celebrando hoje. Hoje é um dia de consagração em jejum, já proclamado e algumas vezes
ressaltado aqui pelo pastor, que o segundo domingo é o dia de nós, da igreja, observar o seu jejum. Não somente nesse domingo, mas pode ser em outros dias também. Então, elas dependem de uma atitude. Então, mas quando nós falamos de armas, meus irmãos, quando nós falamos de armas, nós entendemos aquela coisa agressiva, algo perigoso. De fato nós falamos de armas, nós pensamos de alguma coisa que tem que ser evitada. Não. No caso, nós que somos soldados de Cristo, que estamos arregimentados no batalhão do Senhor, nós precisamos estar plenamente aparatado com as nossas armas espirituais, porque elas vão nos ajudar a nos defender e a exercer a nossa atividade, o nosso chamado, a nossa vocação no reino do Senhor. Aqui ninguém pode estar sem uniforme. Não sai, né? Não sai. Sem uniforme. Aqui ninguém pode. Viu como é que fica difícil? Hein? Fala para mim. Sem uniforme. Não sai. Rolou. Desuniformizado, né? Mais ou menos isso. Não pode, irmão. Dentro do batalhão, dentro do regimento do Senhor Jesus, nós temos que estar uniformizados de cristão, de crente, irmão. E de vez em quando, até na igreja, a gente vê alguém com o uniforme do mundo, de outro batalhão, de outro regimento. O crente tem o seu uniforme próprio. E existem algumas coisas que faz parte da vida do crente. A palavra de Deus, não como um objeto, mas como algo que faz parte de você. Por quê? É a palavra de Deus, nós somos salvos pela palavra, irmãos. No princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Se o verbo está entre nós, nós precisamos ter a palavra junto de nós. Existe crente, irmãos, que entra semana, sai semana, entra meses, sai meses, passa Semana Santa e vem outra Semana Santa, passa Réveillon e outro Réveillon, Natal a Natal, e o crente não abre a sua Bíblia. Só para os irmãos terem ideia, eu, pastor Gisel, pastor Benemodi, que estamos envolvidos no seminário, de vez em quando, irmão, a gente lá no seminário, quando a gente pede para os irmãos abrir a Bíblia para ver alguma citação, um livro assim menos usado, você vê aquele desfolhar, a dificuldade do aluno de encontrar o livro que a gente só em abrir na porção que você já sabe a medida onde está o livro, você já mais ou menos já abre nele. O que é isso? É falta de habilidade de manuseio. Se falta habilidade de manuseio só no objeto, quanto mais habilidade e manuseio para adquirir conhecimento no conteúdo que é vivo através da inspiração do Espírito Santo. Então, o crente precisa estar plenamente, constantemente, irremediavelmente inseparado da palavra. Não existe crente sem a palavra. Porque o crente, ele é convencido, ele é transformado mediante a ouvir da palavra de Deus. E quando ele ouve, ele adquire a nova vida. Isso quer dizer que essa nova vida tem que ser mantida pela palavra. Mas não somente a palavra lida aqui no púlpito, não somente a palavra introdutória, não somente a palavra do culto de doutrina que poucos veem. Não, irmão. Pelo menos uma vez por dia você tem que, abrir a palavra e absorver uma porção dela. Pelo menos uma vez por dia nós precisamos orar. E algumas vezes da nossa vida, no nosso decorrer,
jornada, precisamos jejuar, nos consagrar. E todos eles, eu não dependo da Alcineia para jejuar, eu não dependo da Alcineia para orar, e não dependo da Alcineia para ler a palavra. Sou crente, sou servo do Senhor como ela, vivemos juntos, nosso lar é evangélico, abençoado por Deus, mas ela não depende de mim para ler a palavra, ela não depende de mim para orar, ela não depende de mim para jejuar, é atitude, atribuição pessoal dela, é atitude, atribuição especial e pessoal minha. Se eu não faço, eu estou relaxando com a manutenção da minha vida cristã. Eu estou ficando desarmado. E você sabe, quando a gente anda num terreno que a gente não conhece, a primeira coisa que a gente faz para andar num terreno grosso, num terreno que você não conhece a base, o que você faz se você está em casa? Descalço no seu piso limpinho. Se você vai pisar aquele lugar, você não vai descalço. A primeira coisa que você faz é calçar um calçado, proteger os seus pés para pisar naquele terreno que você não conhece. Então, o crente precisa estar plenamente, sempre, constantemente calçado para não pisar nas armadilhas, no terreno falseado, no terreno perigoso deste mundo. Por quê? Porque nós estamos desenvolvendo a nossa caminhada de cristão aqui para o céu. Se nós estamos caminhando aqui neste mundo, precisamos estar calçados, Marcelo. Não precisamos ser tão relaxados com o nosso corpo, andar descalço. Pode ser que você não se machuque, mas há uma grande probabilidade de espetar, de cortar e de contaminar o pé andando pelo chão que você não conhece. Tem que se proteger das contaminações. Então, as armas, como eu estava falando, da ideia de perigo, de ameaça, todas elas têm sim. As armas, ela tem o seu aspecto de ameaça para atacar o inimigo, mas também tem o seu aspecto de ameaça contra o inimigo para você se defender. Então a arma tem essa propriedade. A arma aqui tem um sentido simbólico, não é aquela arma de gatilho, não é aquela arma de granada, de metralhadora, uma faca, uma lâmina. Não é isso. São elementos que o crente precisa estar aparatado para defender a sua vida cristã. E isso está muito claro para os irmãos, né? Contudo, o uso das armas exige adestramento e disciplina, irmão. Ninguém põe uma arma na mão de uma criança. Obrigado. Descuidei, larguei. É assim que a gente faz com a palavra. O que pensa que está podendo, deixa ela de lado e descuida e larga. Mas aqui eu preciso estar segurando o microfone para ser bem audível. É assim, a gente não deve perder viagem. Você entendeu isso? Para você estar efetivamente exercendo sua vida cristã, você não pode estar desprendido da palavra. A principal arma do crente. Ora, mas você precisa, toda arma precisa de adestramento. E o que é adestramento? Você vem para a escola dominical, você vem para os cultos de doutrina, você vem para os cultos de oração, você vem para os cultos, você se envolve, você se dedica, você busca conhecimento, você estuda. Isto é adestramento. Porque se você eu pego uma Bíblia e dou para uma criança de 5 anos, qual a finalidade, qual a utilidade que essa Bíblia na mão de uma criança de 5 anos vai ter? Nenhuma, que a criança não tem adestramento para usar, para manusear a palavra de Deus. E aí, a palavra de Deus, no ouvido da criança, tem que ser ministrada e tem que ser expressada e transmitida por quem? Por mim e por você que tem a criança perto de você. Então, você tem que ter, o crente, o pai, a mãe, a professora, tem que ter a palavra dentro do seu ser, bem clara, bem nítida, bem aplicada, bem aprendida, bem buscada, bem desenvolvida, para que você, quando chegar diante de uma criança que não sabe nada a respeito da palavra, e falar com correção, falar com certeza, falar com firmeza,
adestrar a criança para que daqui a pouco, 10 anos, ela tenha interesse e entendimento para começar a ler e absorver esse adestramento. O adestramento pode ser em ordem unida, mas também pode ser individual. Mas o adestramento, em todos os casos, em ordem unida, disciplina coletiva ou adestramento pessoal, ela tem que ser uma atitude, um esforço individual, irmão. A nossa lição, como bem o pastor Benemodi falou, desse trimestre, é a carreira que nos está proposta. O caminho da salvação, santidade e perseverança para chegar ao céu. Nós congregamos todos juntos, mas como eu ando sempre aqui, junto do pastor Gisel, do pastor Benemodi, eu não preciso me esforçar na caminhada, porque eu caminho com ele e ele me leva para o céu. Nós podemos até ir caminhando assim, mas se eu não fizer a minha parte, irmão, eles dois entram e eu fico na porta. Que foi um assunto ministrado na ceia passada, se eu não me engano, a resposta da porta estreita, né? Não foi isso? Foi muito bem falado sobre a porta aqui, e que impactou muito aí os irmãos. Bom, então as armas dependem de um adestramento. Veja que o seu objetivo consiste em abater o opositor, os nossos inimigos, tanto na defesa quanto no combate. O opositor que vem ao nosso encontro, eu tenho que usar as armas espirituais para me defender dele e também para afastar ele de mim, as armas espirituais. Mas o inimigo, irmão, você também sabe que os nossos inimigos não são aqueles inimigos que vêm nos confrontar, vêm tirar desaforo, jogar desaforo em cima da gente, tirar pergunta e chamar a gente de fracote. Não são esses inimigos. São aqueles inimigos invisíveis que você sabe que ele existe e que você nem toma susto quando se depara dentro de casa com ele, porque ele está juntinho de você, está juntinho de mim, mas ele é invisível. Esses são os inimigos com os quais eu e você temos que lutar e batalhar, e eu preciso estar bem preparado, bem adestrado no uso e manuseio das armas, senão eu vou me prostrar, eu vou me ajoelhar diante dos inimigos. O primeiro inimigo o primeiro inimigo diante do qual eu me prostro, sabe quem é, meus irmãos? Nós estudamos na semana passada. A carne. Normalmente o crente está se prostrando para suas concupiscências da carne, a pessoa se prostra. Então é o primeiro inimigo que a gente não tem adestramento, não tem capacidade de combater. Nós precisamos aprender a nos combater, a nos disciplinar, a nos restringir, para não incorrermos em erros e vícios que vão denegrir, vão apagar o nosso brilho espiritual. E o crente sem brilho espiritual é crente sem luz. E aí eu vou dizer para você uma coisa, irmão: não existe crente sem luz. Ou é crente, ele tem luz, ou se ele não tem luz, ele não é crente. Dá para entender isso, irmão? É muito sério a temática dessa lição. São assuntos imperdíveis que a igreja deveria estudar a semana inteira para chegar no dia da escola dominical, estar afiadinho para compartilhar, para colaborar e para corroborar o seu estudo na escola dominical, mas não deve ser desprezado. Então, quem utiliza inadequadamente uma arma acaba sendo vitimado por ela. A criança está na cozinha, a mamãe está lá fazendo, qualquer pessoa está lá trabalhando na cozinha, usando faca. Aí chegou uma criança da idade da Elis, ela vai querer ver o que a mamãe está fazendo lá na banca da pia, bota a mãozinha, a mamãe já pega a faca e bota lá no canto. Porque é um risco muito grande. É uma arma, é uma ferramenta da cozinha para uso doméstico. Mas se deixar, se não tiver
uma orientação, um adestramento para o uso daquela faca, certamente ela vai cometer alguns desatinos, vai se cortar, é um perigo. Então, normalmente, no tocante às armas espirituais, quem usa inadequadamente as armas espirituais acaba sendo vítima. Bom, nós fizemos aqui, irmãos, um apontamento a respeito dessas armas. A identificação das armas, já fizemos a identificação, é a palavra de Deus, que deve estar em pleno exercício na minha mente, no meu estudo, no meu manuseio, na minha reflexão. E o meu ser constantemente absorvendo o conhecimento da palavra. Isto é um adestramento para o uso da palavra. A oração, todos os crentes sabem que precisam orar. Agora, irmãos, me perdoe, nós estamos aqui, hoje é culto de Santa Ceia, mas nesse momento aqui é classe, né? Nós estamos estudando a lição da escola dominical. Irmão, me perdoe, você tem que falar para o Senhor da forma que você fala para alguém que você precisa que ele te entenda, que ele te ouça adequadamente. Você não repete, fica repetindo as coisas eu vou falar para o presbítero Alvani, usar quem está aqui na frente. Presbítero Alvani, me presta sua Bíblia. Alvani, a sua Bíblia. Alvani, eu quero a sua Bíblia. Alvani, Alvani, então, a Bíblia do Alvani, me dá a sua Bíblia. Irmão, não é assim. Alvani já ouviu na primeira palavra, na primeira frase, que eu pedi a Bíblia a ele. Vá adiante, formalize outra expressão. A oração é uma conversação. Se é uma conversação, é uma redação oral. Se você não sabe orar, se você não tem um crivo da sua oração, ouça, grave, para você ver o que você pode ajustar, corrigir na sua oração. Nós repetimos muitas palavras vãs desnecessárias, irmão, que enche os espaços atribuídos para a oração. Quando eu não tenho palavras, quando eu tenho expressões corretas, formalizadas, completas para proferir para o Senhor, e aí eu fico fazendo repetições, que não é nada. Nossa oração precisa ser racional, precisa ser inteligente, precisa mexer, a minha oração precisa mexer comigo, a minha oração precisa me confrontar. É por isso que o crente não tem alguns crentes, muitos de nós não temos assim aquele impulso, aquela inclinação para a oração constante. Porque quando eu começo a orar, eu vou orar aqui: ó Senhor, nós te agradecemos por esse dia, esse culto de Santa Ceia, porque logo mais, Senhor, vai ser um culto missionário, Senhor. E nós sabemos, Senhor, que o culto missionário é um culto de despertamento para o teu povo, para evangelizar. Ó Senhor, desperta o teu povo. Mas eu não. Aí eu não oro pelo despertamento. Porque quando eu oro pelo despertamento, eu tenho que entrar no despertamento. E eu entrar no despertamento, eu tenho que entrar na batalha, tenho que trabalhar. Eu vou ter que arregaçar as mangas. Para eu não me comprometer, então o que eu oro? Eu oro só no espelho d'água. Aí você já viu o papel, quando cai no espelho d'água, a folha seca, eu já falei isso várias vezes na escola dominical. Quando cai no espelho d'água, ele fica ali, boiando. Às vezes a folha nem se molha, fica ali. Está na água, irmão. Aí não conheceu a profundidade, não desceu a profundidade. Tem que descer. O crente não pode ser uma folha seca em cima do espelho d'água. Nós temos que ser um peso, descer na água do Espírito, na palavra, na oração, na presença de Deus. Está na rua, irmão. Não estou dizendo que você tem que orar 24 horas por dia, não. Mas a tua mente, o teu raciocínio tem que estar ligado. Eu passei na rua, vi uma coisa que me chamou a atenção, que não é apropriado para eu estar atentando. O Espírito Santo toca no coração aqui. É como a mamãe, que eu falei um dia desse aí, está segurando a mão da criança, está caminhando. Mas a mamãe, quando vê um perigo, o que faz? Levanta a criança, ou puxa a criança, ou retém a caminhada, porque a mamãe viu o perigo se aproximando. A mamãe,
nesse caso aí, conosco mesmo, né, cada um de nós individualmente, é a nossa mente, o espírito que Deus nos deu, que agora está liberto. O nosso espírito está liberto, irmão, e Ele cuida de nós. Então nós precisamos dar ouvido ao nosso espírito. Então nós precisamos estar ligados. Então nós eu não vou estar dirigindo. Louvado seja o nome do Senhor, glória a Deus. Senhor, abençoa o presbítero Samuel, abençoa o irmão Marta, abençoa a irmã Valéria, irmã Bata. Não, irmão, não é isso. Vai ter o teu espírito ligado no Senhor. Teu espírito está ativo. A gente não pode se distrair. O soldado, quando está aparatado com suas armas, ele não fica assim, não, irmão. Ou fica assim, né? Ou sentado, ou debruçado no muro, está com a arma, bota a arma aqui. Quantos soldados já ficou preso porque estava em serviço, tendo serviço na área exterior do quartel, e olhava um lado, olhava do outro, preste bem atenção nisso. Olhava um lado, olhava do outro, né, Douglas? Olhava assim, não via o coronel, não via o tenente, aí. Hoje, eu trouxe ele, nem trago mesmo, graças a Deus. Chegou o inimigo, irmão. Como é que você vai dar tempo de você pegar a arma, tomar posse das suas armas? Já foi. O inimigo chegou e te pegou distraído. O crente não pode estar distraído, irmão. Ele está em ordem unida. A nossa vida de crente nesse mundo é uma vida de ordem unida. Quando a gente fala em ordem unida assim, aquele grande PT, sabe o que é? Os mais antigos sabem que o que mais a gente ouvia no tempo da Revolução era ordem unida, né, irmão Valdir? Não é, Presidente Martins? Ordem unida, né? Ordem unida, prontidão, exército de prontidão. Porque está preparadinho, preparadinho. Essa é a oração. Então, meus irmãos, a palavra, a comunicação da palavra, ela ocorre através da ação do Espírito Santo de Deus, que fala a leitura dedicada da palavra, através da orientação do Espírito Santo de Deus, Deus fala para dentro do crente. O Espírito Santo, individualmente, não fala no megafone para o Diego, a distância que o Diego e eu e o Diego somos pecadores, né, nós dois, aí o Espírito Santo fala, pega o megafone e fala: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Não, o Senhor, o Espírito Santo vai dentro de mim e fala: o Senhor é meu pastor, nada dentro. Então é Deus falando dentro de mim. A disciplina, ou melhor, a disciplinada leitura da palavra capacita e fortalece o crente, que reconhece, através da leitura da palavra, a sua plena e total dependência de Deus. Oração de Jesus pelos discípulos. João, versos 17 e 17. O que diz João, versos 17 e 17? Jesus, finalizando a sua trajetória, concluindo aqui as suas atividades na terra, orando pelos discípulos: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Oração de Jesus. Jesus falando para o Pai, pedindo a nosso respeito: santifica na tua palavra, a tua palavra é a verdade, santifica na tua verdade. Hebreus 4:4, o que diz Hebreus 4:4? Nós gostamos muito de repetir esse versículo. Eu gosto muito dele, mas eu preciso entender o que ele diz para mim. E aí quando ele me chama a atenção, Marcelo, quando ele diz para mim o que ele está realmente dizendo, eu fico fininho, igual uma lâmina de uma faca. Olha só, porque a palavra de Deus é viva. 4:12, eu falei 4:4, né? É o que eu escrevi 4:4 aqui no vício da digitação. É 4:12, perfeito. Eu abri aqui 4:12. Porque a palavra, perdão aí, irmão, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Eficaz, irmão, quer dizer que é ativa, tem ação, e ação boa, é viva e eficaz. É mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. A palavra corta. Se ela corta,
Quem leva um corte, o que acontece depois do corte? Sangra. Sangra. A palavra, se a palavra não te faz sangrar, alguma coisa está errada. A palavra tem que cortar. Penetra, é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medula. É apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Quando nós lemos a palavra, nós conversamos com Deus sem orar. Deus fala para nós, Deus tem o tom da fala, tem o tom da conversa. Ele vai falando para nós. Aí a gente fala, Senhor, eu sou tão fraco. E ele vai e fala, Senhor, ele vai, a palavra vai falando. Porque ela é desafiadora. A palavra é desafiadora. Ela nos capacita, ela nos prepara, ela nos adestra, ela nos purifica. Mas ela é desafiadora. Onde está o desafio? No confronto meu pessoal. No confronto eu comigo mesmo, o meu espírito confrontando a minha alma, que é tendente para os desígnios, para as concupiscências da carne, e o espírito fica falando para a alma, alma, não cometa esses delitos, alma, como nós falamos aqui na semana, no culto de Santa Ceia, se não me engano, da terça-feira passada, da última terça-feira. Bendiz ao Senhor, ó minha alma, e tudo que há em ti, bendiz o seu santo nome. O que é esse tudo, irmão, que há em ti? Porque o Espírito já está falando para a alma, bendiz ao Senhor. E o que é tudo? Que tem bendizer o santo nome do Senhor. Os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca, os meus braços, as minhas mãos, as minhas pernas, os meus pés, todos os meus membros, tem que bendizer o Senhor, juntamente com o Espírito. É a ordem do Espírito, bendizer o Senhor. É a palavra de Deus. Então a palavra de Deus age dentro de nós, assim como o verso desse salmo que eu acabei de repetir. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em ti, bendiga o seu santo nome. Então a palavra é Deus falando. Através da disciplinada leitura, Ele fala sempre para nós. E olha, a palavra de Deus não volta vazia. Quando ela fala em você, ela não vai ficar falando, como o pai fala para a criança, sai daí. Sai daí. Aí a criança teima, aí o pai fica nervoso, o que o pai faz? Sai daí! Deus fala, sai daí. E acabou. Quando você repete a leitura, ele fala novamente, mas ele não fala na mesma hora, sai daí, e uma repetição. Porque ela não volta vazia. Ela faz cumpre o seu objetivo naquilo que lhe apraz. A oração é outra arma, e a comunicação da oração, ela se processa de outra forma. A palavra é Deus falando para nós. A oração, com o auxílio do Espírito Santo, o crente eleva as suas súplicas ao trono de Deus, expressando os seus anseios e temores. Nesses anseios e temores, irmãos, tem que existir na oração a confissão, o reconhecimento do meu delito, a minha fragilidade, a minha falha, o meu pecado, a minha falta de responsabilidade com o reino. Eu tenho que declarar isso na oração. Aí é confronto. Então eu não oro. Mas a oração dedicada é o crente falando para Deus. Conscientemente, consciente das suas limitações, o crente se prostra e recorre ao reforço celestial. A oração é para isso, irmão. O crente sozinho não vence, o crente sozinho não caminha, o crente sozinho não prospera. Então nós temos que pegar o reforço celestial através da palavra e através da oração. E isso é um esforço individual, é um esforço pessoal. Então, você quer reforço celestial? Não entra nesse vício. Ora por mim, peça oração.
Jesus falou: quando orares, entra dentro do teu quarto, te confina, fecha a porta e fala com o Senhor que está no céu, e Ele te ouvirá. Tem que se prostrar diante do Senhor. E a outra última arma é o jejum. Com esforço sacrificial, o crente fala para dentro de si mesmo. Você pensou nisso? Que o jejum, você não chega para o Senhor e fala: Senhor, eu estou fazendo jejum. Hoje é dia de jejum, eu vou ficar sem comer o dia inteiro para te agradar. Me abençoa, Senhor, me dá aí, me dá um doce, me dá uma rabanada, me dá um chocolate. Não. Você levanta de manhã, olha só dela. Hoje não tem café. Hoje não tem ovinho mexido. Hoje não tem torradinha na manteiga. Olha, hoje não tem uma mãozinha, aquele mamãozinho maduro, não tem não. Não tem iogurte, também não tem suco. Hoje não tem nada. Hoje vai passar a pedúria, aperto. Aí, tá bom. Meu espírito falou: hoje não vai comer. Algo e corpo, não tem alimento, tá? Hoje é para o Senhor, dedicação, consagração. Aí hoje eu levantei, aí aos pés estava lá e tal, eu me arrumei e tal, estava fazendo as últimas, os últimos aparatos, aí deu aquele negócio no estômago, aquela parece que vai dando nó, né? Aguenta firme, glória a Deus. Hoje eu consegui, glória a Deus, hoje eu consegui me vencer a minha vontade, vencer o meu desejo carnal de me encher de comida. Graças a Deus. E voltei lá, sentei e o Senhor, fica crendo aí. Hoje é dia de você padecer. Foi assim, foi isso mesmo, tá? E isso é jejum. Pensar, tá? A barriga toca, aí você se lembra, você está fazendo jejum para me consagrar, para me sacrificar o meu corpo aprender, se submeter à vontade do Espírito. O jejum é para isso, irmão, para a carne, para o corpo, se abster dos apegos dessa vida, dessa ganância, dessa gula e ficar na dispensação. Jesus foi para o deserto, levado pelo Espírito, e lá ficou 40 dias, 40 noites. Moisés, o Senhor chamou: prepara o povo, e tu, Moisés, te consagra e sobe aqui amanhã. Moisés subiu um monte, sem comer, um monte altíssimo, e subiu, sem comer. Certamente já estava dando vertigem quando chegou lá, e ficou lá diante do Senhor. Primeiro dia, aliás, primeira hora, primeiro dia, segunda, e foi comer, e foi lá, e passou o primeiro dia, segundo dia, 40 dias, irmão, sem comer e sem beber. Nós não conseguimos fazer isso. Nós não conseguimos, só com a ajuda de Deus, numa situação muito necessária, muito específica. Mas um jejumzinho de uma manhã, um dia, uma tarde, uma noite, sei qual foi o jejum que você vai fazer. Ele é válido. Jejum é abstinência, jejum é renúncia pessoal. Então, são as três armas: palavra, oração e jejum. Como eu disse, o jejum, com esforço sacrificial, o crente fala para dentro de si mesmo. Segundo Samuel, alguém lê aí para mim rapidamente, procurei 2 Samuel 12:22. Como é que está aqui na palavra, dizendo que aquele que jejua fala para dentro de si mesmo. O espírito do crente quebranta o coração e submete o corpo ao sacrifício pessoal. Essa é a atitude de jejum. O espírito do crente, o espírito cativo, quebranta o coração. Hoje é dia de jejum. Quebranta o coração, submete o corpo, essa estrutura aqui, ao sacrifício pessoal. Eu não faço jejum pelo Diego, não faço jejum pelo Benedito, pelo Marcelo, não, eu faço jejum para mim. E o jejum tem que ser racional. Para ele fazer efeito espiritual na tua vida, ele tem que ser racional. Leia para mim quem achou. 2 Samuel 12:22. Diz assim: se ele vivendo daí para a criança, desde doente chorei, porque dizia: quem sabe se o Senhor se compadecerá de mim? E vive a criança.
começou a jejuar, dava um banquete para ele, não, enquanto a criança vive, eu não como. Eu preciso que essa criança viva, a criança vive, eu não como. Aí morreu a criança. Já Davi correu lá para a cozinha, pediu, traz o pão, traz a comida, que acabou o jejum. Aí, aqueles que estavam induzindo Davi a comer, os de fora, preste atenção, sempre quando você faz jejum, você vai sofrer uma influência exterior contra o jejum. Sempre. Alguém vai te convidar para comer, alguém vai te oferecer um doce, uma coisa gostosa, alguém vai pedir uma coisa para você fazer. Cuidado, porque é antes da casa que a gente pratica o jejum e é lá que a gente quebra o jejum. O jejum não deve ser quebrado, o jejum tem que ser entregue no seu propósito. E aí Davi, ele propôs não comer em busca da bênção de Deus, para que Deus se apiedasse dele, porque ele tinha cometido pecado e aquela criança era resultado de todo aquele pecado de Davi, tanto a criança quanto a doença. E aí a criança morreu. Aí os seus assessores disseram: ô rei, agora mesmo você estava jejuando e agora vai se empanturrar? Não. Enquanto a criança estava doente, vivia, eu estava jejuando. Mas agora morta a criança, não tem por que jejuar. E dizia eu no meu ser: jejuarei enquanto a criança estiver doente. Davi está dizendo aqui para o escritor está reproduzindo aqui a fala de Davi. Respondeu ele: vivendo ainda criança, jejuei e chorei, porque dizia para quem? Para ele mesmo. Dizia para ele que quem sabe se o Senhor se compadecerá de mim e continuará viva a criança. Propósito do jejum é dito, eu digo para mim. Então o jejum é o espírito do crente se quebrando o seu coração, submetendo o corpo ao sacrifício pessoal. É uma fala do crente para o crente. A palavra Deus fala para nós, a oração nós falamos para Deus. O jejum é o crente falando para si mesmo. É atitude, é treinamento, é adestramento constante, meus irmãos. Muito bem, meus irmãos. Vou encerrar aqui fazendo um apanhado rápido a respeito das armas espirituais que Paulo discorreu. Na verdade, não são as armas espirituais, é a armadura de Deus, é conforme eu já mencionei. Lá no capítulo 6 do livro de Efésios, da carta de Efésios, a partir do versículo 10, diz assim: Efésios capítulo 6, verso 10: quanto a mim, quanto mais, sede fortalecidos, seja fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firme. Percebeu? Tem que vestir a farda, as armaduras, para ficar firme, senão nós não estamos firmes. Olha, repetindo aqui: revestivos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firme contra as ciladas do diabo, invisíveis. Porque a nossa luta não é contra o sangue, não é contra a carne, ou seja, não é contra outra pessoa, e sim contra os principados, os espíritos, as potestades, as forças malignas, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Portanto, para isso, tomai, ou que tomar não é beber aqui, tomar é tomar posse, fazer uso, se apropriar. Tomai toda a armadura de Deus, se apropria de toda a armadura, toda, não é de algumas. A recomendação paulina para o crente soldado ficar com as armaduras de Deus para combater os dias maus, para se proteger, ele tem que estar revestido de toda a armadura de Deus. E eu vou dizer quais são: toda a armadura de Deus, para que possais resistir o dia mau. E depois de teres vencido tudo, não vencido alguma coisa, palavras absolutas, toda a armadura e vencer tudo. O crente não pode deixar resíduo de inimizade, de perigo dentro da casa, na sua vida, no seu recanto, no seu viver. Tem que vencer todo o inimigo.
e depois de ter vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes. Não é cambaleando. Estai, pois, firme, cingindo os lombos com o cinturão da verdade. Os lombos, o irmão sabe, né? Lombo é essa região aqui, ó. É a região da cintura. Por isso nós sentimos do lombar, né? O lombo é isso aqui. Os soldados usavam um cinturão de couro, uns usavam cinturão de metal, que firmava a roupa e firmava os aparatos militares do seu corpo. E aquilo ali dava fortaleza, dava força do soldado. Então aqui a recomendação de Paulo, ao olhar para o soldado, é cingindo os lombos com o cinturão da verdade. Nós não podemos usar o artifício da mentira, do engano, do jeitinho. Nós temos que estar com a verdade ligada ao meu corpo. O cinturão não serve para nada se estiver frouxo, não. E essa correia que está aqui segurando a minha calça, se estiver frouxo, é um perigo. Ela não serve para nada, só serve para incomodar, só serve para atrapalhar. O cinturão, a cintura tem que estar junta. Mas cinturão do quê? O crente tem que usar qual cinturão? O cinturão da verdade. Nós precisamos agir de verdade, nós precisamos ser transparentes, nós precisamos ser reais, leais, fiéis ao que falamos, o que fazemos, o que oferecemos, e o que prometemos e o que vivemos. É fidelidade, é verdade absoluta, irmão. Verdade de Deus não é a verdade de nenhuma verdade, mas a verdade de Deus não alcança, não contempla relatividade. Não, é absoluta, a verdade é absoluta. Então, a recomendação primeira do apóstolo Paulo é: cinge os lombos com a verdade tem que estar ligada, tem que estar junto de mim. Eu tenho que estar sempre pronto na verdade. Eu não posso usar uma falsa verdade, que é mentira, ou um engano, para me dar bem ou para me livrar de uma situação apertada. Passe pelo aperto, passe pela angústia, pague a multa, cumpra as exigências da autoridade, mas usa a verdade. Não usa o engano, irmão. Porque o engano, a mentira, é uma armadilha para você descer direto em pé. Não é deitado, em pé. Cair em pé no inferno. É crítico, é complicado. Parece que eu estou pregando pavor aqui. Não, irmão, estou pregando aqui o comportamento da vida do crente. E viver como crente não é brincadeira. Não é só uma troca de atividade social. Não. Viver como crente é servir ao Senhor dos Senhores, Rei de Justiça. Nós não vivemos, não servimos um Deus qualquer. Nós vivemos um Deus que é Criador, um Deus Salvador, um Deus único, absoluto, poderoso. Vestindo a couraça da justiça. Outra vez, vestir é revestir, porque esse corpo puro não é próprio, ele não é capaz. Então ele precisa vestir da couraça da justiça. O aspecto pecador do corpo, preste atenção, o aspecto pecador do corpo do crente deve ceder sua visibilidade para a expressão da justiça de Deus em todo o seu ser transformado e regenerado. Vou repetir: vestindo a couraça da justiça, isso significa que o aspecto pecador do meu corpo não pode estar aparente, não pode estar visível pelo mundo. O aspecto pecador do meu corpo, esse aspecto pecador, todo sinal, todo resíduo, qualquer possibilidade de pecado que meu corpo, que o meu ser possa revelar, tem que ceder lugar da sua visibilidade para a expressão da justiça em meu corpo. Então o crente tem que expressar no seu corpo toda a justiça de Deus, em todo o seu ser transformado e regenerado. 1 Tessalonicenses 5:22 é uma oração, mas é interessante essa citação paulina quando fala a respeito da vinda do Senhor e as condições para tal. 1 Tessalonicenses capítulo
capítulo 5, verso 22 e 23, diz assim, eu estou em Colossenses, opa. Abstende-vos de toda forma de mal. O mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, a vossa alma e o corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus. Para adentrarmos os portais celestiais, precisamos estar enquadrados nesse versículo. Corpo, alma e espírito conservados, íntegros e irrepreensíveis. Calçai os pés com a preparação do Evangelho. A lição fala de caminhada, e essa arma aqui fala de caminhada também. Calçai os pés. Eu já fiz um apanhado rápido sobre os calçados, né? Calçai os pés com a preparação do Evangelho. O caminhar do crente precisa ser firmemente, não é mais ou menos não é vacilante não. O caminhar do crente precisa ser firmemente protegido e reconhecido pela transformação do Evangelho na plenitude do seu ser. Eu, aonde caminhar, eu tenho que ser protegido, e além de protegido, eu tenho que ser reconhecido por quem me olha, pela transformação do Evangelho. Porque o Evangelho, ninguém que recebe Jesus como Salvador, que é tomado pelo Evangelho e é transformado, absorve a pregação do Evangelho, as boas novas de salvação, nenhuma pessoa que entra nesse processo vai exteriorizar um andar, um caminhar desordenado, desordeiro, desonesto, irrepreensível, imoral. Não. A nossa caminhada, a nosso viver, caminhada aqui é viver, caminhada aqui é comportamento. Ele tem que ser visivelmente observado por quem me vê andar por este mundo, que eu sou um ser transformado, que eu não sou um ser comum. Aí no mundo, costuma dizer em reuniões de mulheres, consultório médico, irmão, eu já falei isso aqui, em consultório médico, as mulheres estão lá conversando, esperando aquela fila interminável da sua vez, para o dentista, para o médico, e fila do INSS, as mulheres começam a conversar, mas meu marido gosta de arroz, mas meu marido não gosta de arroz do milho, aí a outra, meu filho, o meu gosta de arroz papo, não, o meu gosta de arroz seco, quer saber de uma coisa? Homem é tudo igual, não, homem de Deus não é igual aos outros homens, homem de Deus é um homem especial, você entendeu isso? Homem não é tudo igual não, eu não aceito, eu sempre falei em encontro de casais, nos aconselhamentos, olha, eu não aceito dizer que homem é tudo igual, eu não sou igual, eu faço um sacrifício muito grande, eu pago um preço muito grande para ser um homem diferente, para ser um homem exemplar, para ser um homem ordeiro, para ser um homem moral, para ser um homem fiel, para ser um homem correto, eu pago um preço muito grande, então não é tudo igual não aceite, irmão, irmãs, não aceite que as outras falam para você que o homem é tudo igual e o seu é igual os dela, não, o seu marido é servo de Deus, é servo de Deus, e se ele não é servo de Deus, ele é abençoado e purificado pelas suas orações, pela presença do Espírito de Deus na tua vida. Tome posse disso, meus irmãos. Então não é igual. Embraçando o escudo da fé. A defesa da integridade do crente precisa ser baseada na fé em seu Salvador e na sua palavra. Se crente sem fé, irmão, é um crente morto. Crente sem fé é um crente deitado. E nós não fomos chamados para ser deitados, viver deitado, nós fomos chamados para ficar em pé. Lá em Miqueias, num contexto especial, diz: levantai e andai, porque aqui não é o vosso lugar. Nós fomos chamados para ficar de pé. O Senhor nos pôs de pé, irmãos. Prostramos somente a Ele. Somente ao Senhor nós devemos nos prostrar, mas no mais, o Senhor nos colocou de pé. Então, a defesa o escudo da fé é a defesa da integridade. Que da onde vem essa defesa da fé? Através da palavra, o conhecimento da palavra. Por fim, tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito. A cabeça e a mente do crente precisam ser orientados pelas boas novas da salvação, que se revelam
essas boas novas da salvação, elas se revelam pelo necessário conhecimento e manuseio da palavra de Deus. É necessário, não é eventual, não é se puder conhecer e manusear, é necessário para viver uma vida de fidelidade, uma vida exemplar de crente. O crente tem a necessidade de conhecer e manusear a palavra de Deus. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Eu encerro aqui essa reflexão. Não é uma palavra de pregação, mas é um estudo, né? Como perceberam muito bem isso. Mas que Deus nos, a partir dessa manhã, nos conscientize, nos ajude a nos conscientizar de que precisamos ser crentes de verdade, em toda a inteireza da palavra cristão, em toda inteireza. Nós não somos cristãos como os outros, irmão. Nós não somos cristãos como um cristão nominal. Nós somos cristãos porque somos transformados por Jesus Cristo. E ao sermos transformados por Ele,